Boa noite. Estamos aqui dando prosseguimento ao nosso mês de agosto, mês de aniversário da nossa casa. Hoje nós temos o prazer de receber a nossa querida Darcy Neves. Darcy está vindo lá do 12º CEU, do Centro Espírita, deixa eu ver, para não, Jorge Niemeyer, né? Jorge Niemeyer. Darcy também trabalha também ainda, né, junto ao CS, ela é FERJ, né? Agora FERJ, que mudou de nome, e está aqui para nos trazer o seu presente, né? Para falar um pouco para a gente sobre o nosso tema que nós estamos trabalhando esse mês. Mas antes, nós vamos fazer a nossa leitura, nossa mensagem inicial, vamos fazer a nossa prece. E a mensagem que nós abrimos a mensagem, o texto 105 do livro Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, que nos diz assim: não deis os teus espaços mentais para os pensamentos vulgares. Preenche todas as brechas com ideias de edificação da ação do bem, da felicidade própria e alheia. É na mente que se iniciam os planos de ação. A mente ociosa cria imagens infelizes que se corporificam com alto poder de destruição, consumindo quem as elabora e atingindo as outras pessoas. Luta com vontade para que a hora vazia não se preencha de lixo mental, tornando-te infeliz ou vulgar. Então, nesse momento, nós vamos pensar em Jesus, nosso mestre querido, colocar o nosso pensamento nesta faixa vibratória, deixar que as ondas mentais naveguem nesta sintonia e que os espíritos amigos acolham o nosso pensamento. E vamos dizer: Jesus, querido mestre, estamos aqui nesta casa que nos ampara, que nos acolhe, muito felizes, porque temos a oportunidade de comemorar mais este período em que ela se faz presente, em que ela nos apresenta tantas riquezas de conteúdo, de oportunidades. São 64 anos de muita vida, de muito trabalho, de muitas oportunidades. Estamos felizes, Senhor, por fazermos parte desta casa e desta existência aqui, de encontrarmos tantos amigos, de fazermos tantos amigos, de construirmos coisas novas. Te pedimos, mestre, que abençoe a nossa noite de estudo, que abençoe a nossa querida Darcy, para que ela possa ser inspirada pelos teus mensageiros e que traga para nós as palavras que nós precisamos ouvir. Seja feliz em suas palavras, como sempre, e que nós também, Senhor, tenhamos ouvidos para ouvir, que saibamos compreender aquilo que ela vai dizer, mas não apenas para este momento, mas para a nossa vida. Que tenhamos essa noção da importância que é, a cada semana, estarmos aqui ouvindo, para vivermos o nosso dia a dia. Ampara, mestre, os nossos lares. Ampara, Senhor, aqueles que nos acompanham espiritualmente. Ampara a nossa comunidade em torno. E ampare a todos os locais, principalmente os locais em guerra, seja em guerra física, mental, emocional, no nosso Brasil ou em qualquer parte do mundo, que nós possamos vibrar em benefício dos sofredores. E que possamos, então, Jesus, neste momento, em teu nome,
em nome de Paulo, Dimas e Madalena, e, acima de tudo, em nome de Deus, darmos por iniciado a nossa reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Nosso tema central de agosto é o Centro Espírita, acolhendo corações e despertando consciências. E hoje a nossa querida Darcy vai estar falando para nós sobre acolhendo os espíritos obsessores e os obsidiados. Fica à vontade. Eu vou até 8h25. Tá. Você pode passar aqui. Eu vou passar aqui, é isso mesmo. Só aquele tecladinho aqui. Meus amigos, boa noite. É uma alegria, né, estar aqui nessa casa, né, que eu conheci há muito tempo, né? Eu estou aqui me lembrando do seu Jaime, né, recebendo a gente ali na porta. Que alegria, né? E o legado, né, que ele deixa da casa, da família, isso é muito importante. E quando nós estamos comemorando aniversário, nossa, aniversário da Casa Espírita é dia de festa, esse mês realmente é o mês de festa, né? Porque como a mensagem estava falando, né? A Casa Espírita é este instante em que nós chegamos até aqui, né? Aliás, eu até estou me lembrando daquela música, né, do Carlinho Conceição, é a Santa Casa Santa, não é? Então, aquela música diz tudo do que nós chegamos aqui, nós aprendemos. Então, nós podemos dizer que é um portal de luz que nós, espíritos, não é? Ainda imperfeitos, que a gente vem aqui aprender muitas e muitas coisas. Não é? Bom, então, é uma alegria, a Rose já falou, a minha casa espírita é lá em Vila Isabel, não é? O Centro Espírita Jorge Niemeyer, né? Em que eu participo, como todos os amigos que lá estão, não é? E mais encorajado ainda para falar desse assunto, porque é um assunto com o qual a gente vive no dia a dia, né? Então, vocês estão vendo aí o tema, não é? Casa Espírita, local de acolhimento. Acolhe encarnados, desencarnados, crianças, adultos, mais, digamos assim, os amigos da terceira idade, né, e da quarta idade, né? Então, é esse posto de acolhimento. E aí, meus amigos, o nosso tema de hoje é acolhendo os espíritos obsessores e as pessoas obsidiadas. Que isto é uma coisa que acontece, não é, no nosso dia a dia. Aí eu fiquei assim pensando como é que eu ia começar a nossa conversa. Algumas horas eu vou pedir a vocês que vocês acompanhem ali, mas eu também vou contar algumas coisas a vocês, porque esta reunião mediúnica na minha casa acontece às quintas-feiras. Então, toda quinta-feira, a gente comenta assim, puxa vida, parece que a gente lê um livro de André Luiz, justamente por causa do atendimento. Aqui, né? Também é quinta-feira. Hã? Aqui também é quinta-feira. Aqui também? É. Que festa na quinta-feira, né? Bom, então, meus amigos, vamos conversar a respeito disso, né? Fui lá no Evangelho,
segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, tem justamente, esse capítulo 28 é o maior capítulo do Evangelho, porque ele justamente fala das preces. Então, nós vamos encontrar, assim, por exemplo, como o nosso tema é a questão da obsessão, ele vai falar, ele tem uma fala, Allan Kardec vai conversar conosco a respeito do que é obsessão e vai ter uma prece. Nós aqui, como nós estamos aqui conversando, nós vamos, assim, ter alguma ideia. E se, de repente, alguém tiver alguma pergunta, pode falar, né? Pode falar. Algum caso também pode falar. Bom, então, Allan Kardec, lá no capítulo 28, ele vem dizendo para nós, né, o que é a obsessão. Então, diz ele lá no texto, né, que eu realmente tirei igualzinho, ele diz assim, que é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Então, ele aqui está falando do espírito mau, né? E apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, como é que isso acontece? Ele aqui está dizendo para nós, né, que é um espírito mau. Nós vamos também entender, né, naquela classificação dos espíritos que Allan Kardec faz lá no Livro dos Espíritos, na questão 100, que existe uma gama muito grande de espíritos imperfeitos, de espíritos levianos, não é? De espíritos que gostam de provocar as pessoas, e são aqueles, como ele diz assim, espíritos maus. Então, ele vai dizer para nós, não é, que esta ação persistente de um espírito mau, ela pode, então, ser uma simples influência moral. Você sabe quando a gente está assim, a gente ouve alguma coisa que a gente não gostou muito, né? Ou então o espírito tenta fazer com que a gente se comporte de uma tal maneira. Então, esse espírito que sabe da minha imperfeição, olha só, ele, muitas das vezes, ele tenta fazer com que eu me comporte de uma maneira não muito boa. Pode ser essa simples influência, como ele está dizendo assim, né? Ou até a perturbação completa do organismo. Lá no Livro dos Médiuns tem o caso de um senhor que ele era tão perturbado, e a perturbação dele era assim, ele via uma moça muito bonita, ele se ajoelhava e pedia para que aquela moça, né, casasse com ele. Então, mas era uma coisa, você sabe, uma coisa assim, fora de medida, né? Mas o que era? Era a ação do espírito por causa das coisas que ele havia trazido do seu passado. Nós não vemos, às vezes, na rua, aquela pessoa que está conversando sozinha e é como se ela dissesse, olha, mas está conversando com quem? Não é? Ela está conversando com o espírito que só ela está vendo. Ela não percebe isso, vocês estão entendendo? E aí a pessoa vai falando, a pessoa vai gesticulando e a pessoa vai brigando.
Então, isto nós vamos anotar que são casos de perturbação espiritual gerada por espíritos maus. E aí a gente vai ver, eu estou ouvindo assim, como se vocês estivessem perguntando, mas por que o espírito mau vai fazer isso? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, Allan Kardec diz assim: os espíritos maus pululam em torno da Terra, em virtude da inferioridade moral dos seus habitantes. Então, ele aqui está dizendo para nós, né, que, de uma maneira geral, e é o que está colocado também lá no Evangelho, que a Terra é um dos muitos mundos de provas e expiações, mas que ele tem um caráter. O habitante desse espaço, o habitante dessa Terra, é um espírito imperfeito. Então, eu, como espírito imperfeito, eu vou atrair quem? Me digam. Eu vou atrair o espírito imperfeito, porque parece um ímã. Vocês estão entendendo? A nossa condição, nosso caráter é como se fosse um ímã. Na medida que eu vou me melhorando, o que acontece comigo? Vai mudando quem? A sintonia, vou atraindo outros espíritos, né? Exatamente, vai mudando a companhia, né? E aí Allan Kardec ainda diz o seguinte: a ação malfazeja que eles desenvolvem faz parte dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. Quer dizer, a humanidade é infeliz, tem muito problema, porque atrai esse tipo de espírito. E ele diz: a obsessão, por mais enfermidades e todas as tribulações da vida, deve ser considerada prova ou expiação e, como tal, é aceita. Então, vamos ver o que ele diz assim. Essa obsessão, e ele diz com mais enfermidades, não é? As doenças, o tipo de aflição e todas as tribulações da vida, quer dizer, todos os desafios que a vida coloca para a gente, ela deve ser considerada como uma prova, como uma expiação. Então, o que é isso? Né? Como é que nós vamos entender assim? A gente volta àquilo que a gente estava falando. Como nós ainda somos seres imperfeitos, para a gente melhorar, muitas das vezes, ou quase sempre, nós temos muitos desafios. E aí eu estava lembrando que ontem uma pessoa estava dizendo: eu não sei o que acontece comigo, quando eu acho que estou indo, alguma coisa acontece e aí eu tenho que dar a volta. Então, eu estou sempre nesse esforço de querer alguma coisa e eu não consigo. Quando acaba, alguma outra pessoa consegue aquilo rapidinho. Por que isso? E aí a gente estava discutindo, né? Conversando sobre isso. Existem as nossas provas. Até porque, meus amigos, a doutrina espírita vem dizer para nós, não é, que todos nós somos espíritos em trânsito nessa terra. Saber disto, né, eu estou em trânsito nesta terra, eu vim de um lugar, eu vim da espiritualidade, eu trago uma bagagem. Eu vivo aqui há algum tempo, a expectativa que se quer é que eu melhore nesse trânsito e que eu vá para um lugar melhor. É isso que acontece com todos nós, não é? E aí, então,
Quando eu sou um espírito muito devedor, eu então vou ter provas na minha vida. Então, por exemplo, existe um livro da Dona Ivone Pereira que se chama, se não me engano, Tragédias... Não. Santa Maria? Santa Maria? Tragédia de Santa Maria? Acho que é. Deixa eu ver se é. Bom, um dos livros da Dona Ivone. Há no finalzinho deles uma carta de um amigo espiritual para uma pessoa que vai reencarnar. Nessa carta, o amigo espiritual diz para ela o seguinte: olha, Ruth, você vai precisar retornar para reparar tudo aquilo que você fez. E você vai retornar numa condição assim de muito débito diante da sua vida. E aí ele diz uma coisa: você vai voltar numa região difícil, você vai voltar com uma família que você não conhece e você vai ter uma infância triste. Ora, meus amigos, o que é isso? É a prova. Difícil. É a prova pelas situações difíceis que ela mesma criou lá em algum espaço, lá em outra encarnação. E aí, então, esse assim, como é que eu vou reparar? Como é que eu vou acertar-me diante desse Deus que é meu Pai? Você vai precisar vir numa situação complicada, você vai precisar ter aqueles instantes de muito, vamos assim dizer, de dificuldades, mas olha, este vai ser o seu momento e você vai precisar viver dessa forma. Mas ele diz uma coisa interessante, que é interessante para todos nós. Você não vai estar sozinha, porque eu vou acompanhar toda a sua vida. Ora, meus amigos, isso não é uma coisa boa? É maravilhoso. Não é? Maravilhoso. Você não vai sozinha, você vai chorar, né? Eu fiquei assim, pensando, meus amigos, nesse caso, eu digo assim, vocês já imaginaram uma criança que ela não é amada, que ela, por exemplo, os pais desencarnam cedo e ela fica, vamos assim dizer, à mercê de alguém que a ajude, que a ampare, e que às vezes isso não acontece. A infância vai, digamos assim, vai ser uma infância difícil. Aí, mas ele diz assim, eu vou te ajudar. Vou te ajudar. E isso significa o quê? Quando você achar que está tudo muito difícil, vai abrir uma portinha e essa portinha vai ajudar você. Isso significa dizer que ninguém está a sós. Então, aqui, na prece pelos obsidiados, Allan Kardec vai dizer isso para nós. Existem pessoas que trazem na sua vida muitas tribulações e também casos de obsessão. Isso aí digamos assim, da nossa vida, né? Bom, e aí então, meus amigos, ele continua dizendo que a obsessão
é quase sempre um ato de vingança exercido por um espírito e que, na maioria das vezes, tem sua causa no relacionamento que o obsidiado teve com ele numa precedente existência. Então, o que acontece, né? Houve uma situação, vou contar para vocês, um caso que eu atendi na nossa reunião. Pediram para colocar o nome de uma pessoa, de um senhor. Aquele senhor disse que ele... qual era o caso? Ele disse assim, olha, eu tenho uma dor de cabeça que eu já fiz todo tipo de tratamento e essa dor de cabeça não passa. Então, eu vivo no tormento por causa dessa dor de cabeça. O nomezinho dele foi para a reunião. Alguém pediu por ele, né? Apresentou-se um espírito que ele dizia assim, eu não vou abandoná-lo, porque ele me abandonou, ele me fez muito mal. Enfim, qual era a questão? Eram dois amigos, estudaram juntos, organizaram juntos uma empresa, e eles vinham juntos há muito tempo. Um deles, que a gente não sabe por quê, que a gente também não vai estar querendo saber do espírito o que aconteceu, né? Ele resolveu cortar aquela parceria, não é? Sem mais nem menos, e levou todos os haveres. O amigo, quando chegou na segunda-feira para trabalhar, ele levou aquele susto. O que está acontecendo aqui? E ele, então, teve um ataque cardíaco, desencarnou. E o que acontece, né, meus amigos? A gente acha que morreu, acabou. Não é? Mas não acaba. Então, nós vamos... Foi o que aconteceu, foi perseguir aquele amigo. E perseguindo aquele amigo, a origem da dor de cabeça dele era justamente a ação, a atuação daquele amigo inconformado com aquela situação. E aí, então, o que acontece? Né? É justamente o que Allan Kardec vem colocando aqui para nós. E aí, né, ele ainda diz, em todos os casos da obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar de quem haja de atuar sobre o espírito obsessor, a prece. Então, nesta hora, o que foi que aconteceu lá naquele instante? Aquele espírito foi acolhido. Há uma pessoa que faz o diálogo, a conversa, né? E aí, então, através da conversa, esta conversa, que, aliás, é o que acontece, né? No nosso atendimento fraterno, aquela conversa foi, assim, aquele instante de acolhimento, de perdão, de ouvir as queixas sem julgamento. E dessa forma, né, como ali também está colocado para nós, a prece. Que aí, meus amigos, só orando, pedindo a Jesus o atendimento, pedindo a Jesus que acolha aquela alma, como nós, inclusive, pedimos por nós, para que Jesus acolha a nossa alma.
e através da prece, através do diálogo, tudo vai se modificando. Logicamente que não vai ser de uma hora para outra, mas é no sentido de que aquele espírito ele vai ser acolhido como um sofredor, como obsidiado também, são os dois sofredores. Vocês entenderam? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? Então, vocês já sabem, é só levantar o braço. A gente vai dizer, meus amigos, que tanto para os casos de obsessão, quanto para os casos, para o obsessor, mas também para o obsidiado, o tratamento é a prece, o tratamento é o evangelho, o tratamento é o passe que a gente recebe na casa espírita, que são as terapias que nós então vamos usar. E diz lá o nosso texto, então, né, que a prece é o mais poderoso auxiliar de quem haja de atuar sobre o espírito obsessor. E aí eu quis trazer para vocês, como a reunião ela é privativa, a reunião de desobsessão, a reunião mediúnica, né, ela é privativa, ela acontece num determinado espaço da nossa casa, né, para que a gente possa, então, fazer todo esse diálogo. Alguém está perguntando, mas a gente pode ver a sala? O problema não é ver a sala, o problema é saber que existe um espaço na casa espírita em que o doutrinador e os médiuns ali estão no sentido de fazer todo esse trabalho de acolhimento. Então, quando a gente tem um desses casos, a gente tem lá a caixinha com o nome da pessoa pela qual a gente está orando, que também pode ser criança. Existem casos de obsessão em criança, existe o jovem e em qualquer outra pessoa. Mas o importante é que todos saibam, né? E em situação que a gente perceba alguém com um tipo de perturbação, vamos colocar o nomezinho lá na casa espírita, na reunião, pode ser atendido hoje ou mais adiante, mas, de qualquer maneira, o nome que a gente vai colocar lá, ele já vai sendo, digamos assim, a irradiação já vai estar acontecendo. Então, aqui, como a gente colocou, como vocês estão vendo, aquele moço que está lá de terno, ele é a pessoa que está dirigindo a reunião. Aqueles amigos que estão lá com aquela roupinha branca que a gente está vendo, são os amigos espirituais que dirigem da espiritualidade aquela reunião. Os amigos que aqui estão sentados são os médiuns. Então, e a gente lembra sempre, né, que os médiuns são, como a doutrina diz, são os intermediários entre o plano espiritual e o plano material. Então, são eles, aquelas pessoas que têm a possibilidade, que sentem digamos assim, a influência destes espíritos, então eles serão então tratados. Então, a nossa reunião, no caso, né, você já falou que aqui é quinta-feira,
Lá na minha casa espírita também é quinta-feira, e cada casa tem um determinado dia. O importante é que a casa espírita se abre para esse tipo de atendimento. Então, vocês vejam bem, a gente coloca o nome, a gente pede aos espíritos a assistência, e a gente, então, já consegue entender que o que está acontecendo ali é um problema de origem espiritual. E a gente, então, vai tratar, né? Bom, e aí, meus amigos, em vendo tudo isso, eu tenho a impressão que alguém está, assim, perguntando, né? Mas como é que a gente faz para a gente ser médium? Será que todo mundo é médium? Allan Kardec informa para a gente, né, que todos nós, de uma certa maneira, todos aqueles que sentem a influência dos espíritos são médiuns. Alguns de forma ostensiva e outros mais ou menos. E como é que a gente vai poder trabalhar tudo isso na gente? É estudando. Então, a gente tem um grupo de estudos do Livro dos Médiuns que vai, então, nos orientar para saber como é que a gente age, o que a gente sente. O importante é estudar. Quarta-feira. Hã? Quarta-feira. A quarta-feira. Lá no meu é terça-feira, na minha casa espírita. Né? Mas, em realidade, meus irmãos, todos nós precisaríamos estudar o Livro dos Médiuns no sentido de que nós pudéssemos administrar melhor algumas sensações que a gente tem e que, às vezes, a gente fica mal. E a gente vem para a casa espírita para tomar o passe, que é para nos ajudar digamos assim, que a gente trate conosco mesmo dessas questões. Bom, alguma pergunta, alguma indagação, algum caso? Então tá. Bom, então, eu queria, daqui para diante, né, eu vou estar comentando com vocês a mensagem, inclusive, que foi orientada para a gente, e a gente, então, vai fazendo alguns esclarecimentos, né? Esse livro, Encontro Marcado, é um dos livros de Emmanuel. E Emmanuel, meus amigos, Emmanuel é o nosso instrutor, né? A gente diz, ele é o grande evangelizador que todos nós temos, que a gente recebeu na medida que nós vamos estudando a doutrina espírita. É Emmanuel que fez os prefácios dos livros de André Luiz, ele tem livros fantásticos, tem orientações fantásticas, a gente vai ver. Então, este orientador, ele diz para nós o seguinte, né? Que às vezes, a letra está boa para todo mundo enxergar? Tá? Ele diz assim, às vezes pronunciamos a palavra obsessores, qual se o conceito designasse uma raça de criaturas diferentes. E alinhamos epítetos, quer dizer, chamadas, né, que nos definam assombro e repugnância, como sejam demônios desencarnados, gênios infernais, espíritos perversos. Então, ele está dizendo para nós que, como nem sempre nós entendemos o que está acontecendo no comportamento de determinada pessoa, de determinado irmão, a gente acha que é o espírito perverso. A gente chama, como ele diz aqui, né, de espírito perverso a esses espíritos. E aí ele diz para nós o seguinte,
Sem dúvida, em sã consciência, ninguém se afina com o mal, como ninguém se harmoniza com a doença. Quer dizer, só se afina com o mal o espírito que ainda é primitivo, é inferior. Tá? E ele diz aqui, se providenciamos, no entanto, socorro adequado aos enfermos do corpo, não podemos relegar a regime de absoluta condenação aqueles irmãos nossos que se marginalizaram no ponto de vista espiritual em precipícios de trevas. Ele está dizendo aqui para nós, meus amigos, que a gente não deve dizer que estes amigos, esses obsessores, não é? Eles precisam ser condenados. E ele vai dizer por quê. Ele diz assim, é preciso considerar que eles são seres humanos quanto nós, aguardando remédio e proteção para que se levantem de novo à altura da humanidade. Nossa, aquele caso que eu estava falando com vocês, do amigo que fugiu e o outro, então, levou meu amigo, meu amigo sumiu, o que é isso? E ele desencarnou por causa do susto, né? Ele está aqui dizendo para nós que aquele que fez aquele ato, né? Nós, então, não podemos condenar. E por que nós não podemos condenar? O que Jesus diz para nós? Quem é que me ajuda? O que Jesus disse para nós numa das suas passagens? Aquele... Isso mesmo. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, a gente lembra daquele fato da mulher adúltera. Vocês lembram daquela passagem do Evangelho? O que estava acontecendo naquela época? A mulher adúltera era apedrejada. Ela morria. E aí, o que Jesus falou? Quem tiver sem pecado, atire. E aí, o que foi que aconteceu? Os primeiros a saírem foram os mais velhos. Foram os mais velhos. Por quê? Estavam cheios de pecado. Cheios de pecado. E quando a gente fala no pecado, a gente está dizendo cheio de imperfeições. Então, Jesus está dizendo para nós que a gente tenha cuidado nisso, com esse olhar espírita que a gente tem agora, que a gente evite o julgamento. Porque eu não sei por que aquela pessoa agiu daquela maneira. Eu não sei. Ele teve algum motivo. Eu posso dizer que o motivo que ele teve foi errado. Mas nem isso eu posso dizer. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que havia entre os dois. Eu não sei se lá atrás havia alguma questão para que a gente, então, hoje, a gente fizesse o julgamento. Vou contar para vocês um outro caso. Eu não ia contar, não, mas aí passou aqui, eu digo assim, vamos contar. Uma das pessoas lá da minha casa atendeu um espírito, né, que ele ele estava preso, né,
ele foi morto na prisão, e aí então foram lá para esse espírito foi levado à nossa reunião para saber, afinal de contas, por que que ele tinha matado tantas mulheres. E depois de algumas vezes que ele foi lá, ele conseguiu abrir o coração para ele dizer que a vida dele numa outra encarnação tinha sido muito difícil, porque a mãe dele, quando ficou grávida, esperava uma menina e veio um menino. Mas a mãe, e aí eu acho também que a mãe também tinha um desvio, né? A mãe procurava vesti-lo como se fosse uma menina. Então, ele levou aquela situação até perto da adolescência e depois ele fugiu de casa. Ele fugiu de casa, mas com aquele ódio da mãe. Vocês vejam que coisa estranha acontece, né? Quando a gente ouve alguns casos no jornal, a gente fica impossível que isso aconteça, mas acontece. E ele, para se vingar da mãe, ele matava as mulheres. Quando a gente ouviu esse depoimento, a gente ficou assim, o que nós vamos falar? Não, nós não precisamos falar nada. A gente tem que pedir socorro a Maria, mãe de Jesus. E foi isso que a gente fez. Maria, socorre essa alma, sem julgamento, porque a gente também não sabe das malas que a gente carrega, não é isso mesmo? Bom, aí então vem aqui Emmanuel dizendo para nós, né, que a gente não faça, não expresse condenação para esses amigos. E ele disse assim, certo, é preciso considerar. Então, está considerando que eles são humanos como nós. A gente não sabe, né, de tudo. E aí ele disse assim, por mais endividado ou inferior que nasça um espírito, né, ele vai dizer que as leis de Deus jamais o abandonam. E selam-lhe o berço com a presença do amor, a começar pela ternura do coração materno, capaz de auxiliá-lo até as últimas raias do sacrifício. O coração da mãe. Até as últimas raias, né? Quantas vezes a gente vê na fila lá do presídio as mãezinhas que estão lá, vim ver meu filho. Né? E aí ele diz assim, espírito algum, por mais detestado ou ignorante na instância física, pelas mesmas leis de Deus, não voltará ao mundo espiritual sem a dedicação de alguém que o ama. Então são as mãezinhas, são os pais, alguém que está ligado àquela alma, né? Aí ele vai falar aqui dos protetores, dos guardiães, né, que vão sustentando. Eu vou passar rápido por causa da nossa hora, tá? E aí ele disse para nós, né? Eu vou ler aqui na frase número 9, que vai dizer: haja o que houver, que situação acontecer, recebamos-los na trilha do respeito, quando não nos será possível acolhê-los no portal da alegria. Chegou alguém ali no portão e a gente sabe, por umas e outras, que é alguém
que traz, então, essa mala pesada. Vocês estão entendendo quando eu falo da mala pesada? Quer dizer, traz uma bagagem pesada, né? Ele disse assim, a gente recebe, até porque todos nós que estamos aqui, no nosso trabalho no dia a dia, ninguém está sós. Nós temos os nossos amigos que coordenam o trabalho espiritual da casa. Alguém pode dizer, o portão tá, não tem ninguém ali. Tem um portão, tem alguém no portão. E alguém no portão é o espírito que está atento no nosso trabalho. A minha casa, o mentor espiritual, é um índio, o índio Tibiriçá. Eu acho que eu bato aqui na cintura dele. Então, vocês já imaginam, né? E aí, o que acontece? Na reunião mediúnica, chega o espírito e diz, olha, eu passei por ele, ele nem me viu. Aí ele disse assim, mas ele viu sim, ele deixou você entrar. Né? Aí a gente acolhe esse espírito, né? Porque o que acontece lá também? Como a nossa casa é perto de uma comunidade, nós muitas das vezes percebemos assim, puxa vida, a gente atendeu muitos espíritos que estavam lá. Então, eu estou fazendo só um parênteses, né? Teve um que chegou para se comunicar, ele dizia assim, atira, 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 que a polícia está subindo, atira, atira, atira. Vocês não estão mais me obedecendo? Ele era o chefe do grupo. E aí, então, o amigo foi lá conversar com ele para que ele pudesse, então, entender que ele já tinha passado para o outro mundo. Mas ele não percebeu. Mas é porque acha, e a grande parte das pessoas acham que morreu e acabou. Ele continuou. Então, a gente olha, a casa está toda sob o controle da espiritualidade. Isso aqui é muito bom. Daí, então, o nosso trabalho como ser humano é acolher. Acolher significa sentar, ouvir. Na medida que nós estamos ouvindo, nós estamos vibrando, nós estamos orando, nós estamos pedindo, não é, aos amigos espirituais a proteção e o amparo para aquele amigo. E ele diz, e comecemos a obra do reajuste, acendendo no íntimo a chama da prece. Então, meus amigos, a prece, a oração é um ato diário da nossa vida. Saiu de casa, ou melhor, diz o Zé Grosso, né? Acordou, abriu o olho, Senhor, obrigado, porque eu vou ter a oportunidade de viver mais um dia e sei que vocês me amparam. Saiu de casa para tomar um ônibus, a condução, que o Senhor me acompanhe. Chegou no trabalho, disse, mas Darcy, é oração o dia inteiro? É oração o dia inteiro para que a gente esteja em consonância com esses amigos e que a gente, então, possa viver melhor. Porque muitas das vezes nós entramos em alguns ambientes, a gente percebe assim, uma coisa que não casou muito bem. São vibrações, são as energias. Então, é isso que se pergunta. E Emmanuel diz assim, acendendo no íntimo a chama da prece.
ela vai clarear nossas almas e interpretá-lo-emos tais quais são nossos companheiros de caminhada e obreiros indispensáveis à vida. Então, depois de um momento de conversa com esses espíritos, de conversa com quem chega sofrendo, com quem chega pressionado por um problema, o que nós podemos fazer é justamente ajudá-los. E aí, meus irmãos, eu queria que vocês vissem essa foto. Né? Essa foto, alguém lembra do que estava acontecendo ali? Pedro, né? Pedro duvidou, né? Vacilou e... Ele pediu socorro e Jesus segurou a mão. Vem, Pedro. Não é? Então, reforçando, Pedro estava no barco. Eles viram alguém, achando, será que é fantasma? A gente está vendo esse fantasma? Não, era Jesus que estava vindo. E aí Jesus diz, vem, Pedro. Mas Pedro titubeou e já ia afundando. E Jesus vai, segura. O que a gente está querendo dizer? Quem vai terminar a palestra são as pessoas aqui, tá? Tá bom. O que vocês acham? Depois dessa conversa toda que a gente fez, né? Eu passei 3 minutinhos só. Não tem problema. Desculpa. Depois da gente ter falado sobre essas situações, esses amigos que chegam, a necessidade da gente acolher, a gente não poderia terminar sem isso aqui. Quem vai terminar a palestra? Vamos lá. Nós temos que ter confiança que Jesus vai estar sempre conosco aos nossos chamados. Exatamente. Jesus, mais alguém que vai dizer alguma coisa? Vamos lá, mais uma pessoa. Um de vocês, lindos. O que você vai dizer para mim? Hein? Ai, eu quero ouvir a Glívia. Ei, o que vocês acharam? Aí, a turminha ali, Lohane, Logan. Ei, Lohane, e aí, o que você acha que isso aqui representa? É como a Maria colocou, a gente ter confiança em Jesus. Confiar nele sempre. No final dá bom. No final dá bom. É isso mesmo, né? Olha, Jesus é o nosso amigo, é o nosso irmão, não é? Está sempre atento, até porque ele tem os embaixadores dele, que são os nossos anjos guardiães. Esse assim, olha só, afundando, estou afundando, estou afundando. Ah, não, aqui, vem cá. Pedi a Jesus e Jesus me deu a mão. Aí como é que eu vou entender que Jesus me deu a mão? É aquela hora que chega alguém e me ajuda, é que tem um livro, é que uma criança, até uma criança que chega perto de mim, mas o que nós vamos precisar estar certos é de que a ajuda sempre vem. Então, queridos, essa mostra que a gente teve de ter Jesus sempre ao meu lado, de ter Jesus que sempre nos ajuda, é o nosso mote, mesmo que a gente esteja passando por uma situação
de obsessão difícil, saiba que isto vai passar. Era o que a mãe de Jesus dizia, isto também passa. Vou combinar com vocês para a gente continuar essa conversa às 2h da manhã. Vocês vão dormir, né? E o anjo de guarda de vocês, ele vai trazer vocês até aqui em espírito. Vocês já viram, às vezes, a gente acorda dizendo assim, engraçado, parece que eu fui num lugar. É isso que vai acontecer essa noite. E aí, então, nós vamos procurar ouvir o que esses amigos nos dizem e, com certeza, o nosso coração vai ficar assim, bem cheinho dessas informações e a confiança. Como eu vou dormir aqui perto, vai ficar mais fácil. eu já vou pedir para os amigos do Paulo Dimas e Madalena me buscarem, porque eu também quero participar dessa conversa, porque essas conversas espirituais, elas são enriquecedoras. Posso contar com todos vocês? Então, às 2 nós estaremos aqui. Até mais. Nos agradecemos, né, Darcy? Darcy sempre marca encontro com a gente de madrugada, sabe? Sempre marca encontro de madrugada. Já está famoso, né, Darcy? Esses encontros. Vou nem falar nada, né? Ela já falou das reuniões, que a gente já disse que também é mesmo dia, então vocês já trazem os nomezinhos aí, e a espiritualidade acolhe. Vocês, quando chegam aqui, trazem os espíritos, que são acolhidos, mas não tragam e deixem aqui e esqueçam não. Façam a parte de vocês. Orem também por eles e se modifiquem, porque se deixar aqui, voltar para casa e continuar tudo do mesmo jeito, não adianta nada. Antes da gente fazer a prece, o Joãozinho quer declamar uma poesia, em homenagem a Darcy, né? Em homenagem à nossa casa também, né? Vamos ouvir. Tem um ditado judeu que diz que o que é prometido é devido. E eu prometi, né, esse avatar aqui da doutrina espírita, né, no Ereu não foi cumprido. E na semana passada a gente falou muito de Paula, né? E como Madalena também é uma das nossas mentoras, então nós vamos, né, declamar uma poesia chamada O Arrependimento de Madalena, que foi a cortesia de outro avatar chamado Amazonas Hermes, e que diz assim: ao findar o castelo de Magdala, aonde as mãos de Maria de Madalena crescia todo mundo de beleza, e não ao raiar da madrugada, a taça dos prazeres transportada, chegou célere uma notícia que um profeta muito moço, muito loiro, de porte simples e de gesto ameno, pregava o povo uma doutrina estranha. Maria de Madalena, a pecadora, Maria de Madalena, a pupila impulsiva da Betânia, a beleza carnal da Galileia, ouve, medita e, curiosa como todas as mulheres, desce as escadas do castelo e sobe as escadas da montanha. E no pináculo do monte, Jesus, o meio rabi, iluminado por um clarão divino, derramava sobre aquele povo humilde as suas doces palavras de luz. Maria Madalena se comove e, sentindo na alma algo que não sabia precisar, as palavras do rabi desciam sobre ela como uma gota de orvalho cristalino, dulcificando aquela alma pecadora, aquela alma de mulher.
E o Rabi continua. Cada palavra de sua boca. Maria Madalena, em dado momento, olhou-se e viu-se toda cheia de adereço, de opala, de pérola, de rubi, e viu em cada pedra preciosa uma jaça, um carvão. Maria Madalena sentiu pela primeira vez uma vontade de chorar. E o Rabi lhe fala, são bem-aventurados os que choram. Maria Madalena, ouvindo-lhe a sentença, quanto mais chorava, mais sentia vontade de chorar. E chorou muito, e chorou tanto que, ao retornar ao castelo de Magdala, tinha a alma desabrochada em flor. Um amor diferente, amor que penetra o cérebro e faz florir o coração. De rainha absoluta dos homens, tornou-se serva humilde do Senhor. E foi amando e foi sofrendo que o seu nome ficou em nossa boca como um fado divino, de como uma ideia perfeita. Nós temos uma perfeita redenção. Nós agradecemos ao João pela poesia e vamos falar com Jesus e agradecer. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade que tivemos de estarmos juntos, conversando, aprendendo, refletindo sobre esses ensinamentos, sobre tudo que chega até nós, até os nossos ouvidos, até a nossa mente, que nós precisamos, Senhor Jesus, processar, aprender e prosseguir. Que nós possamos, Senhor, caminhar na Tua direção, buscando o progresso de nós, de cada um de nós, da nossa casa, dos nossos companheiros de jornada. Ampara, Senhor, os nossos propósitos e que nós possamos esta noite, assim como combinado, continuar no nosso estudo na madrugada, como espíritos, depois que o nosso corpo adormecer. E que possamos retornar aos nossos lares daqui a mais um pouquinho, levando a paz nos nossos corações. Ampara todos nós e que possamos, nesse momento, em Teu nome, em nome de Paulo, Dimas e Madalena, e acima de tudo, em nome de Deus, darmos por encerrada a primeira parte da nossa reunião. Graças a Deus. Bom, semana que vem ainda é 31, né? 31 de agosto, nós teremos a nossa última reunião desse mês, com o tema, né, o Centro Espírita Acolhendo Corações e Despertando Consciências, e o tema será Despertando Consciências. Quem vai trazer o tema será Leila Jussara, lá do Centro Espírita Pedro de Alcântara, e o João estará na direção da nossa reunião. Nós agradecemos a Darcy, e os aplicadores de passe estão liberados. Depois do passe, nós temos uma prece ainda de encerramento. Aqueles que puderem ficar, tá? Fiquem aguardando.